Olá família CJC, olá família do FamilyCast, que Deus abençoe a todos. Estamos entrando aqui em mais um FamilyCast, esse podcast que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Vanderlei Duarte, falo diretamente aqui de Sergipe, a capital de Aracaju, e eu sou o pastor aqui da nossa igreja, e você já sabe, aqui na Igreja da Graça de Aracaju, até o Caranguejo anda pra frente. Esse é o FamilyCast, é o podcast da família brasileira, é o podcast da família nordestina, é o podcast da família sergipana, é o podcast da família da graça. É o meu, é o seu, é o nosso podcast. E a minha oração é que através do diálogo que nós teremos aqui, do bate-papo, e às vezes nós falamos de uma forma bem informal, até para que você se sinta na roda, na mesa da nossa casa, até para que você se sinta integrado no nosso ambiente, ok? Então vale a pena já fazer um convite para você, até para nós estreitarmos mais relacionamento. Comece a nos seguir, tá bom? @FamilyCast é o podcast, e ali você vai ver alguns cortes. E você pode também seguir o nosso canal no YouTube, FamilyCast com TH no final, e ali você também vai poder rever esse episódio, e eu tenho a certeza que Deus falará muito ao seu coração. Você pode também me seguir pelas redes sociais, @PR Vanderlei Duarte no Instagram, e pode me mandar uma mensagem no privado e fale o quão importante foi esse podcast, pois para mim, para esse pregador que vos fala, é muito importante saber o quanto Deus tem falado ao seu coração, ok? E hoje minha colega de bancada é a pastora Luciana, ela que é assistente social, ela que trabalha em prol ao povo, aos mais necessitados, é uma guerreira que não só ajuda através das orações, mas também tem compartilhado de tantas coisas que Deus fez na vida dela, de instruções que ela aprendeu na cadeira acadêmica. Ela tem compartilhado dessa solidariedade, desse amor com o povo sergipano, e ela é uma das pastoras auxiliares aqui com a gente. Tudo bem, pastora? Tudo bem, pastor Vanderlei. Grande alegria estar com todos vocês. Família Podcast. Grande alegria estar aqui, né? Com um convidado que daqui a pouquinho vocês vão ver. Vai ser bênção. Essa entrevista vai ser muito abençoada em nome de Jesus. Nós vamos bater um papo legal, pastora Luciana, até porque eu costumo dizer que esse bloco, esse programa vai render, porque o testemunho de vida desse homem é muito forte. Muito forte, muito forte. Tem coisas aqui, paradigmas que serão quebrados em nome de Jesus. Isso é uma plena verdade. Se você me acompanha pelo YouTube, não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas o FamilyCast, e também de comentar abaixo do vídeo quão importante tem sido o FamilyCast na sua vida. Fazendo assim, você fará um grande favor, pois o YouTube ele entenderá que esse programa é de grande valia, e ele trará abrangência para que muitas pessoas sejam salvas através da fé. Pois bem, sem mais delongas, ele, baiano de Vitória da Conquista e que vive aqui em Sergipe, Aldo. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Amém, pastor. Boa noite, pastor Vanderlei, pastora Luciana. É um prazer estar aqui com vocês, e a família também da FamilyCast, né? O podcast da família. Podcast da família da graça. Estamos no YouTube e estamos também no canal CJC, o canal da Juventude Cristã. Eis-me aqui. Eu chamei hoje, não só eu como a nossa equipe, o amigo para estar com a gente, porque você tem espírito jovem, não tem papas na língua, fala aquilo que vem ao coração, e o seu testemunho será de grande valia para essa geração que nos acompanha. Que o Senhor Jesus me use através do que vocês vão perguntar para mostrar o que Ele pode fazer na vida de qualquer ser humano que se achegue a Ele, pastor Vanderlei. E eu acredito que você que nos acompanha hoje não só assistirá através do CJC, mas também vai assistir pelo YouTube e vai compartilhar esse testemunho. É muito forte. Como eu disse, ele que é baiano de Vitória da Conquista e que muito cedo começou a enfrentar situações complexas e difíceis. Vamos lá, Aldo.
Com 13 anos de idade, Aldo, às vezes a gente para e pensa assim, poxa, uma criança, um garoto, um pré-adolescente com 13 anos de idade, ele ainda não tem a sua mente voltada para a vida sexual. Mas com você foi diferente. Comigo foi diferente, pastor. Aos 13 anos, eu já me descobri já num desejo homossexual. Aos 13 anos de idade, eu disse para você que hoje iria ser muito forte o testemunho. Aos 13 anos de idade você começou a ser tentado. Explique para nós, porque você jogava bola com outros garotos, você brincava, tinha uma infância normal, como Então, papai mudou com minha família de Vitória da Conquista para Brumado. Eu tinha 4 anos. Lá dos 4 até os 13, uma infância normal, trabalhando na borracharia da gente, trabalhando no sítio, cheio de amigos jogando futebol, tomando banho de rio, fazendo coisas de criança do interior. Mas quando chegou na puberdade, né, que é aos 13 anos, comecei a sentir esse desejo homossexual que eu dizia, meu Deus, por quê? Houve alguma porta de entrada? Ou assim, quando eu digo porta de entrada geralmente quando a gente estuda sobre fatos nesse sentido, existem alguns casos, a pastora Luciana sabe explicar bem, que também estuda sobre a área, que algumas crianças talvez são violentadas, são molestadas, às vezes até um ente querido e um parente. E isso é um gatilho, né, pastora Luciana, para uma porta de entrada para esse tipo de desejo. Então, já atendi vários jovens e a maioria relatou a questão do abuso. Mas quando vem falar sobre a homossexualidade, vem relatando como se tivesse nascido daquela forma. Não, no meu caso não, tanto o pastor Vanderlei como a pastora Luciana, que é assistente social. Comigo aconteceu o seguinte, a porta de entrada foi, eu tinha um cabelo bastante loiro e meu pai, ele deixava o meu cabelo grande. E ele, repentista, um coroa já de uns 50 anos na época, quando eu estava chegando à idade dos 10, 11, 12 anos. E ali, pastor, quando ele estava com os amigos, que os amigos me viam com cabelo grande, eles me perguntavam se eu era uma menina, ou então dizia, Tonha é uma menina. Aí meu pai mandava eu mostrar o documento para mostrar que não era uma menina coisa nenhuma. E aí é onde está o X da questão. O velho Aldo, eu vou dizer de uma forma explícita, eu não sentia tara por jovens, tinha que ser homens que chegassem dos 40 aos 70, que é o que fazia parte do círculo de amizades do meu pai. Ou seja, observe que as pessoas começaram a falar e de tantas pessoas falarem, aquilo entrou dentro de você. Como a palavra, ela tem poder, pastor. Ela tem poder. E a palavra ela tem o poder de desfazer toda a obra do diabo, não é, pastor Aldo? É verdade, pastora Luciana. Tanto é que passei anos e anos nesse sofrimento, mas quando a palavra de Deus ela veio fazer parte da minha vida, toda a obra de Satanás foi desfeita e esse jugo maligno quebrado, pastor Vanderlei. Pastor Aldo, muita gente que nos acompanha talvez tem passado ou tem algum ente querido que tem passado até mesmo por uma certa luta. Às vezes nós atendemos muitas pessoas que estão sendo tentadas, não só com desejo homossexual, mas com esse despertamento aflorado pela sexualidade. E muitas vezes nós compreendemos que também uma porta de entrada para esse desejo são filmes, são, na época de garoto, eram revistas. O senhor também passou por essa porta de entrada? Tinha, na minha família, meus irmãos mais velhos, eles tinham revistas pornográficas, né? Mas eu creio mesmo que o que abriu esse caminho foi o fato dos amigos do meu pai perguntarem aquela pergunta idiota e ali eu abaixar a calça e mostrar o documento para eles. E aquele eu creio que acabou incutindo na minha mente que eu deveria mostrar o órgão sempre a esse tipo de gente. Ou seja, aquilo que começou como uma brincadeira, o inimigo aproveitou e entrou. A gente já vai voltar mais nesse assunto, que eu quero que o senhor conte e também mostre como Deus foi mudando tudo. E se você realmente quer ver o desfecho dessa história, não saia daí não, fique firme, fique com a gente até o final. Pastor Aldo, aconteceu um incidente com a sua mãe
E esse incidente mexeu muito com você. Conte pra gente um pouquinho dessa história. Então, no ano de 83, mamãe ela começou a sentir doente. E ela vinha de lá de Brumado para Aracaju, fazia exames, biópsias, punções e não diagnosticava nada. No ano de 86, quando ela veio pela última vez, ela ficou internada e descobriu-se que era um câncer, né, um linfoma. E ali os médicos disseram que levasse para morrer em casa, que não tinha mais jeito. E assim aconteceu. 21 de março de 86, minha mamãe faleceu num bairro aqui chamado Sol Nascente, que é ali vizinho ao Detran, né? Então, mudou, mexeu muito, porque ali eu já estava com 17 anos, na adolescência mesmo, já para virar adulto, né? E como perdi mamãe, a gente teve que mudar de Brumado para Conquista, de Conquista desorientou tudo, porque saiu estudo, familiares, né, se separaram, o círculo de amigos foram desfeitos, e aí a gente acabou optando, eu e alguns irmãos, de vir morar com os irmãos mais velhos em Aracaju. Mas houve uma visita que eu vim fazer com um irmão e uma cunhada aqui, e dentro do ônibus houve um abuso. Dentro de um ônibus. E você tinha 17 anos, né? Eu tinha 17 anos, tinha acabado de completar 17 anos, né? E infelizmente passou por esse trágico episódio. Foi, meu irmão e minha cunhada pegaram as cadeiras do outro lado, e eu peguei a cadeira do corredor, e do lado da janela tinha um cidadão de Recife, né? O nome dele é até Carlos, não está vivo mesmo pela idade, que esse já tem mais de 30 e tantos anos. E quando eu me acordei, altas horas da madrugada, infelizmente, estava lá praticando o ato. E hoje eu vejo que você fala do assunto como quem já foi liberto. Graças a Deus. E isso é importante, mas a gente vai voltar já, e eu quero entender um pouquinho mais e quero que você compreenda como Deus é poderoso. Deixa eu falar com você, aproveitando o ensejo, acerca do livro que nós estamos trabalhando este mês aqui, na nossa sede de Aracaju, e também no estado, o livro do Kenneth Hagin chamado Bem-vindo à Família de Deus. Esse livro tem ajudado muitas pessoas aqui a compreenderem quanto são amadas pelo Senhor Jesus. E é tempo de você abrir o coração e entender que você não precisa do amor platônico, que você não precisa do amor eros, que você precisa do amor de Deus na sua vida. Alguns temas abordados: entendendo o novo nascimento, aprendendo a esquecer, método bíblico para receber o Espírito Santo, por que falar em línguas, a importância das palavras, estando nele, entendendo que você é na família, a palavra, a medicina de Deus. Você pode encontrar no Shopping do Povo, como também na Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima da sua casa. Vá lá, vale a pena, leia esse livro atentamente, você será abraçado pelo Espírito de Deus. Mas Aldo, após esse episódio, algumas coisas começaram a mudar, porque você começou a viver na promiscuidade, podemos dizer assim, e você começou a namorar um outro homem. E durante quanto tempo houve esse relacionamento? Pastor, aí isso aos 17 anos, né? Quando eu voltei a ter outro relacionamento dessa forma, foi aos 19 anos de idade. Eu já morava 3 anos aqui em Aracaju, e aqui no centro de Aracaju um cidadão me abordou, começamos a conversar, e durante quase 4 anos mantivemos um relacionamento. E esse homem tinha um envolvimento com os espíritos? Ele era espírita e idólatra. E você também chegou a se envolver com os espíritos? Já era influenciado com espíritos desde lá da Bahia. Durante quanto tempo você mexeu com espíritos? Você recebia alguma entidade? Não recebia entidade, pastor, mas tomava passes, recebia banhos, direções, durante 20 anos. No entanto, você se relacionava com homem e também se relacionava com mulheres? Isso, porque eu achei que, passando a me relacionar com mulheres, eu iria deixar de me relacionar com homens. Só que, pastor, quando realmente eu tive um primeiro relacionamento,
né, com uma mulher, um relacionamento hétero, todos os outros homens, o inimigo, hoje eu digo o inimigo porque a gente sabe que é o diabo, né? Acabou colocando de fartura na minha vida. E aí eu entrei numa vida promíscua mesmo de homossexualismo, ao ponto de quase toda noite estar aqui na rua da frente de Aracaju, caçando, como diz os antigos. E você trabalhava, sua família sabia? Como era o relacionamento com os seus irmãos? Minha família é uma família maravilhosa, pastor Vanderlei. Eu tenho, hoje são 9, comigo 10, éramos em 11. Mas somos muito carinhosos, afetivos, amorosos, sempre nos divertíamos juntos, bebíamos juntos, farreávamos juntos. Eles até sabiam assim por alto, mas nunca deixei mesmo assim transparecer, pelo fato de que eles me viam muito namorador, eles nem atinavam para esse lado. Mas eu vivi uma vida promíscua mesmo, às vezes de estar com minha ex-companheira em casa e só chegar lá 2, 3 horas da manhã porque estava na rua caçando, como dizem. E ela sabia dessa? Não sabia. Você conseguia maquiar? Eu conseguia maquiar. A gente sabe, pastora Luciana, que um abismo chama outro abismo. A pastora Luciana, para você que está conosco agora, ela é assistente social e pós-graduada, principalmente na área de dependentes químicos. Reabilitação de dependentes químicos. Reabilitação de dependentes químicos. A gente vê que nesse processo, família destruída, vida promíscua, chama outras coisas também, que chama as drogas. Chama as drogas e assim, nós temos recebido aqui, né, pastor, quantos adolescentes na situação a qual o senhor passou, nessa situação em que se enquadra e se afoga no mundo das drogas, até mesmo por se perguntar por que eu pratico tal coisa, por que comigo, por que não sou igual às outras pessoas. Na sua adolescência, pastor Aldo, o senhor questionou a Deus? E muito, pastora Luciana. Inúmeras vezes na adolescência e até mesmo já na fase adulta, né? Até mesmo depois de algum relacionamento, eu abria os braços e dizia, meu Deus, por quê? Por quê? Eu ficava ali querendo, pastor Vanderlei, pastora Luciana, ter uma explicação. Porque eu dizia, meu Deus, eu não desmunheco, porque como religioso, eu achava que só era para poder ser gay quem fosse desmunhecado. E aí, como eu não era desmunhecado, eu dizia, meu Deus, por quê? E não conseguia achar a explicação. Tanto é que, como a senhora falou aí, e o pastor Vanderlei frisou, um abismo chama outro abismo. Para tentar fugir, eu trouxe para a minha vida, já existia por causa da família, que nós éramos festeiros, o álcool e o cigarro. Aí eu trouxe para a minha vida a maconha, a cocaína, o chá de cogumelo, o ácido, o que vocês imaginam, só nunca o crack, porque também não era da minha geração ainda. Você foi clínico geral. Só Deus das drogas. Deus me libertou, glória a Deus. É interessante como o inimigo ele trabalha na vida de um jovem. Por quê? Mesmo ele estando afogado no pecado, mesmo ele estando se envolvendo com muitas pessoas e bebendo e fumando, ele perguntava a Deus por quê? Ou seja, você estava fazendo tudo o contrário e mesmo assim perguntava a Deus por quê? Por quê, pastor? Porque ao mesmo tempo, pastora Luciana e pastor Vanderlei, era um vazio tão grande, mas tão grande, que às vezes, em meio a uma multidão de carnaval, de precaju, de forrozão, eu me sentia só. Você já pensou nesse período, nesse auge, você pensou em dar cabo da sua vida? 23 anos, quase todos os dias. Quase todos os dias eu desejava me suicidar. Mas Jesus é tão bom que nunca deixou. É aí que quando eu olho hoje e digo, Jesus, o que eu fizer por ti e pelos meus semelhantes é pouco. Mas glória a Deus, esse choro é de alegria, não é mais de sofrimento, nem de tristeza e nem de dor. É de alegria e de prazer, pastor Vanderlei e pastora Luciana, por saber que hoje
eu não preciso mais dizer o porquê e simplesmente dizer: Senhor, muito obrigado. A gente observa, Aldo, na sua expressão, na sua sinceridade, na sua forma de falar do assunto, que você de fato e verdade vive um primeiro amor com Cristo. E você vive a liberdade que Cristo te libertou. E isso é a prova viva de um novo nascimento. Porque quando Deus faz a obra, Ele faz completa. Ele limpa, Ele sara, Ele liberta, Ele cura, Ele batiza, Ele restaura. E é tão interessante, Aldo, porque mesmo você vivendo nessa situação, com relacionamentos frustrados, vícios, mas Jesus lhe visitou de uma forma inusitada. Como é que foi essa visita? Então, meu pastor, essa visita no ano de 2001, eu já tinha deixado todas as religiões em 98. Eu disse: olha, já que essas desgraças não resolvem minha vida, a partir de hoje eu só quero papo com Deus mesmo e mais nada. Aí no ano de 2001, pastor Vanderlei, eu morava no Augusto Franco, tinha perdido meu apartamento, vizinho a Unite, meu relacionamento tinha fracassado, meu filho foi levado embora. Você teve filhos então nesse momento? Tive filhos, eu tive 2 filhos de 2 relacionamentos antes do meu atual casamento. Sim. Aí eu ali drogado, tinha fumado muita maconha naquele dia, bebido muito e estava com um cigarro na mão dentro de um quarto, pastora Luciana, em que minha irmã estava morando naquele apartamento e eu morando junto, com a família dela. Aí 3 horas da manhã, pastor Vanderlei, eu me ajoelhei ao pé da cama e disse: Jesus, os crentes dizem que quando a gente pede ao Senhor no seu nome, o Senhor vem e faz a obra. Então, meu Deus, mostra a verdade para mim e me dê algo para mim ganhar minha vida, que eu não aceito mais ficar sem conhecer a verdade. Eu quero conhecer a verdade. E ali, pastor, eu fui deitar. E aí, ao dormir, eu tive um sonho de que eu estava como o pensador de Rodin, né? Que é aquele que está assim, com a mão no queixo. E eu estava na cama com as mãos no queixo. Entrava um cidadão do meu lado, no sonho, sentava na cama e dizia: Aldo, eu ouvi a tua oração e vim te dizer que eu vou te dar algo para você ganhar a sua vida, mas eu quero a sua boca para ganhar vidas para mim, pois ela é uma grande arma que eu tenho nesta terra. E ali naquele momento, pastor e pastora Luciana, eu vi um brilho muito grande nele. Aí eu disse: Senhor, olha para mim. A gente olha para o sol do meio-dia, antes dos nossos olhos se fecharem, a gente consegue ver o globo ocular, o globo solar. Só depois de alguns momentos é que a retina vai se abrindo de novo. Mas ele só fez menção de que ia virar a face. Eu fiz ui, pronto, ali o sonho acabou. E quando eu acordei com esse sonho no coração. Dias depois, chegando à casa da minha irmã que mora aqui na rua Edson Ribeiro, eu encontrei em cima da mesa iogurtes. Eu até brinco que era o melhor iogurte do planeta. Quem tomava uma vez virava freguês e a concorrência perdia a vez. Era o iogurte Lagute do irmão Adalberto de Glória. E quando eu bebi aquele iogurte, eu disse à minha irmã: que iogurte delicioso. Minha irmã disse: é esse iogurte que eu tenho para você vender. Era a resposta de Deus do algo que Ele iria me dar para ganhar minha vida. E logo em seguida eu usado pelo diabo. Quem é que aceita que é usado pelo diabo? Ninguém, a não ser quem está vivendo a Bíblia para não aceitar mais ser usado. Eu disse: eu vou lá nada vender uma porcaria dessa. Olha, que disparate. Eu tinha acabado de chamar o iogurte de delícia e agora estava chamando de porcaria. E ali minha irmã insistiu, porque nós sabemos que nosso Deus é misericordioso e compassivo, insistiu para que eu fosse vender. Eu não fui, mas quando eu fui dias depois, porque Deus colocou outra irmã, pastor Vanderlei, lá em Glória, o rapaz me disse: Aldo, você quer conhecer a verdade, não quer? Naquele momento eu olhei assim para ele, eu disse: como é que esse cara sabe que eu quero conhecer a verdade? Se eu falei isso no Augusto Franco, 3 da manhã, e ele está na cidade de Nossa Senhora da Glória.
Aí ele disse, quer ou não quer? Eu disse, quero. Ele fez, você conhece o Evangelho de Jesus Cristo? Eu disse, já tive em 2 igrejas que eu tinha feito visitas, uma vez na Universal e uma na Missão Evangélica. Creio que já propósito de Deus para mudar a história. E ali ele disse, mas não se firmou não. Eu disse, não. Ele disse, vá, se firme, aceite Jesus, se batize, que você vai conhecer a verdade que Jesus quer lhe mostrar. Só que, pastor, eu acabei não me firmando e a situação voltou pior. Pior do que era antes. Pior do que era antes. Ou seja, os piores, os 7 piores. Os 7 piores. Por isso que vale a pena você ouvir aquilo que estamos dizendo. Jesus, ele te ama muito e ele quer te libertar. Mas para isso você precisa dar ouvidos. Para isso você precisa abrir o coração. Apesar da misericórdia dele ser enorme, mas o inimigo não brinca em serviço, pastor. Ele não brinca porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, nós temos que realmente estar atentos. E eu tenho certeza, pastor Aldo, que tinha pessoas orando pelo senhor. Tanto é que a visitação do Senhor foi real sobre a sua vida, não é verdade? Absolutamente, pastora Luciana, realmente. Conte pra gente sobre o recado. Eu quero entender um pouquinho, sabe? Você disse que o pastor Jaime deu um recado direto a você e o missionário completou a obra. Como é que foi isso? Aí é que foi mais tremendo ainda, meu pastor. Eu conheci Débora em 2001. Assim que Deus me apresentou os iogurtes, eu tinha acabado de conhecer Débora. Mas aí nós não ficamos juntos. Eu fui morar na casa de uns amigos aqui na 7 de setembro, porque se tornava viável vir vender no centro. E foi, só que eles me roubavam tanto que só Deus, um abismo chama outro abismo. E aí em 2002 eu me reencontrei com Débora, valeu a pena estar na casa desses amigos, porque me reencontrei com minha esposa amada. Eu costumo dizer até que ela é a mulher da minha vida e da minha vida. E aí, gente, muita briga, muita discórdia, muita contenda, né? O inimigo usava ela para poder falar mal de mim. O inimigo começou a me usar para bater nela, coisa que eu não tinha costume de fazer, mas comecei a machucá-la com muita agressão física. Ela já grávida. Tainá nasceu em 2003. Nesta casa em que Tainá nasceu, o velho Aldo plantou um pé de maconha. Quando a maconha já estava maior até mesmo do que eu, a polícia entrou em casa, mas Deus é tão bom que não me permitiu ser pego em flagrante, me deu o livramento. Coloquei advogados, e aí os advogados, eles conhecem a lei, mas eu creio que não foi somente os advogados, foi a mão de Deus. Que te livrou, deu livramento. Me livrou, me livrou mesmo. E aí, em 2005, pastor, eu já com a vida totalmente debilitada, ganhando bem, mas o dinheiro não juntava para nada. Eu ganhava de 8 a 12 salários mínimos, mas não conseguia juntar 5 centavos no banco. Aí, pastor Vanderlei, pastora Luciana, naquele dia 22 de setembro de 2005, como eu lia a Bíblia todos os dias, fumava maconha, lia a Bíblia, fumava maconha, orava, estava uma doideira só, mas Deus estava me mostrando a verdade que eu tinha pedido para conhecer, porque a palavra é a verdade. E o Espírito Santo é o nosso maior professor. E naquele dia 22 de setembro de 2005, eu fechando um baseado na sala da 7 de setembro aqui em Aracaju, eu ouvi uma voz dentro de mim dizer: a justiça do homem é um pano de chão imundo diante dos olhos de Deus, mas a justiça de Deus é reta e única. Aí, pastor, naquele momento, eu vi minha vida passar pela minha frente. E eu desabei no chão de joelhos, chorando copiosamente. Botei o baseado na palma da mão e disse: oh meu Deus, então me dê felicidade no lar, liberdade das drogas. O Senhor sabe que a minha primeira mulher me dava tapa na cara, a minha segunda mulher me disse que só faz assim assado para fazer um favor. E eu luto contra o homossexualismo. Então, meu Deus, muda a minha história. Ali me levantei, pastor Vanderlei, pastora Luciana, e os irmãos que nos assistem, e fui fumar o baseado. Quando voltei, liguei a televisão. E a gente sabe que demora alguns segundos para a tela se abrir.
Enquanto a tela se abria, eu saí mudando aleatoriamente de canal. Quando a tela se abriu, eu tive o privilégio de ver o pastor Jaime pela primeira vez apontar os 2 dedão para mim assim e dizer: você aí, que quer felicidade no lar e liberdade das drogas, Jesus está lhe chamando agora. Muito forte. É muito forte. Aí eu, estupefato, pastora Luciana, eu bati os dedos no peito e fiz: isso é comigo. Ele fez: é com você mesmo. Se prepare que no dia 24 de setembro, isso do ano de 2005, o missionário R.R. Soares estará no mercado de Aracaju apresentando Jesus Cristo para você. E aí eu fui, disse para Débora que iríamos, pedi 2 milagres a Jesus. Não aconteceu 2 não, aconteceu 2 milhões e tem acontecido milagres para a glória de Deus. Acabou-se a homossexualidade, acabou-se as drogas, acabou-se o alcoolismo. Tudo indica, pastora Luciana, que eu estava com o mesmo câncer que matou mamãe, que eu sentia os mesmos sintomas, né? E quando dentro da igreja, já depois de 2 meses aqui na Graça, o pastor orando, eu tive esse privilégio de ver uma mão e um antebraço entrar no meu joelho esquerdo, rodar a mão e puxar um bolo preto para fora. E quando o pastor terminou a oração, ele ainda gritou para a igreja: irmão, o Satanás deu o último suspiro na tua perna, a partir de hoje Jesus te curou. E eis-me aqui, quase 17 anos já, para a glória de Deus. Muito forte. É muito forte, pois para muitas pessoas, pastor Aldo, o comportamento homossexual, homoafetivo, ele é um comportamento que a pessoa diz assim: eu nasci assim e vou morrer assim, né, pastora? É verdade. Essa é uma ideia que o mundo traz, né? Essa é uma ideia que o mundo quer implantar nas pessoas. É por isso que é importante você que está aí compartilhar essa história com o máximo de pessoas, pois não é uma história da carochinha, é uma história de vida, de alguém que estava pensando em dar cabo de sua vida, de alguém que vivia preso no vício, do vício do álcool, no vício do cigarro, de alguém que, por mais que buscasse se relacionar com mulheres, não conseguia ser liberto, até que, com baseado na mão, ele faz uma petição. Ou seja, as misericórdias do Senhor, elas são insondáveis. O poder de Deus, ele é infinito. O conhecimento da verdade traz libertação. O pastor Jaime dá o recado e o missionário sacramenta a obra. E aqui está ele, casado, pai de 3 filhos, já liberto há 17 anos. Há 17 anos, para a glória de Deus. Desse período para cá, não teve nenhuma recaída, não? De jeito nenhum. Se eu ligar para a esposa agora, ela vai atestar o carimbo que é macho mesmo? Com toda certeza. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. E hoje, casado, bem casado com Débora, pai de Tainá. Pai de Tainá. E vivendo a plenitude do poder de Deus e pregando o evangelho. Também, agora sim, deixa eu dizer, para poder dizer com essa naturalidade que eu digo hoje, pastor Vanderlei e pastora Luciana, não foi fácil. Porque como eu maquiava, a primeira vez que eu fui confrontado, eu estava dentro do Maria Feliciana, que é esse prédio alto aqui em Aracaju, que a pessoa chama de Banese, e lá eu evangelizando um cidadão, ele disse que o meu Jesus era fraco. O meu Jesus, se fosse poderoso, ele libertava homossexuais. Só que ele falou naquele termo bem esdrúxula. Sim. Aí, naquele momento, Jesus falou em meu coração: Aldo, diga para ele que eu te libertei. Pastor Vanderlei, pastora Luciana, eu congelei. Congelei que eu dizia da droga, eu dizia da bebida, mas como ninguém sabia dessa área, eu não disse. Ele passou uns 10 minutos dizendo que o meu Jesus era uma porcaria, que se ele fosse poderoso mesmo, ele libertava homossexual. Só que ele dizia aquele termo de baixo calão. Pejorativo. É. E aí o Senhor disse: Aldo, eu te libertei, diga para ele. Ele saiu, pastor Vanderlei, pastora Luciana, e eu não tive coragem de dizer. Aí o Senhor disse: meu filho, eu te libertei.
Naquele momento eu disse, ô Senhor, perdão. A partir de hoje, isso mais nunca vai se repetir. E toda vez que eu tenho a oportunidade, pastor Vanderlei, pastora Luciana, eu digo, olhe, Jesus, ele muda. Aconteceu comigo. Se você quiser ter sua vida transformada, ele lhe transforma. Porque a Bíblia declara que Deus fez macho e fêmea. E lá em Gênesis o Senhor diz, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois numa só carne. Ele não diz unir-se-á o homem ao seu homem, nem a mulher à sua mulher. É o homem à sua mulher. E Deus não criou Adão e Ivo, nem Eva e Ada. Deus criou Adão e Eva. Hoje você é a prova viva de que a vida que você vivia trouxe sérias marcas e todas essas marcas foram saradas pelo sangue, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. E eu tenho visto, pastor Aldo, e para você que está em casa, é triste, mas estamos chegando aos momentos finais da nossa entrevista, do nosso podcast. Mas assim, a gente tem visto os frutos desse testemunho ecoando nos 4 cantos aqui do estado do Sergipe, e é por isso que a gente fez questão de convidá-lo para que hoje você pudesse explanar isso para o Brasil e para o mundo. E eu queria, pastor Aldo, antes da gente fazer a oração, pedir a você que você pudesse, qual é o conselho que você dá ou daria para alguém que está aí, praticamente na mesma situação que você viveu e não sabe o que fazer? Então, durante muitos anos eu tive muitos amigos também desta forma, né? Depois que eu me converti é que a gente perdeu os contatos. Mas muitos deles sofriam. Eu me lembro de um mesmo chamado Douglas, que ele tinha tentado suicídio mesmo, né? Depois eu não sei o que aconteceu, porque naquele momento ele tinha sido socorrido. Mas é uma área, pastor Vanderlei, em que o diabo atua muito, e a pastora Luciana, como assistente social, sabe que muitos tentam suicídio, muitos até consumam o ato de suicídio. O conselho que eu dou é, quer libertar-se, quer se tornar uma nova criatura, venha para Jesus. Busque uma igreja que pregue o evangelho do Senhor Jesus. Se você vier para a Igreja da Graça, eu me sentirei honrado. Mas se você for para Batista, Assembleia, Deus é Amor, Universal, Presbiteriana, Quadrangular, Verbo da Vida, eu me sentirei honrado do mesmo jeito, porque eu sei, pastor Vanderlei e pastora Luciana, que esta pessoa vai conhecer Jesus, e como diz em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Os grilhões são quebrados, as cadeias são despedaçadas, as portas de prisões são abertas, e a pessoa ela sai do lado escuro da força para vir para o lado claro e o lado da luz, que é o lado de Jesus. É o Dr. Spock. Gente, Deus é bom em todo tempo. Conhecereis a verdade vos libertará. Lindo testemunho, pastor. Lindo testemunho. E me chamou muita atenção foi a questão do pastor Jaime ali sendo usado por Deus naquele momento. E a importância, pastor, de realmente as pessoas estarem atentas. É um grande chamado de ser um patrocinador, viu? Ainda há tempo de você contribuir com a obra de Deus. E se você ainda não despertou para o chamado, está aí a oportunidade de você, ainda hoje mesmo, ligar para o 0 Prestadora 21 2141 3510. Porque se o pastor Jaime não estivesse naquele dia trazendo este recado, este homem aqui que está do meu lado, que muitas vezes pensou em dar cabo de sua vida, talvez não estivesse nem aqui para contar essa história, para contar esse lindo testemunho. Patrocinador, nós que somos patrocinadores, que Deus nos abençoe muito, que Deus continue abençoando o missionário e o pastor Jaime fazendo essa obra linda. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos lá. Vamos clamar aos céus. Pastora Luciana, a senhora faça a oração. Senhor Deus e querido Pai, graças te damos por esse grande momento em tua santa presença, Sim, meu Deus. Pois a tua palavra declara que onde abundou o pecado,
superabundou a graça do Senhor. E a tua graça foi derramada sobre a vida do pastor Aldo, Senhor. Meu Deus, o Senhor já tinha escolhido ele antes mesmo de ser gerado. O Senhor já tinha um objetivo específico para a vida dele, para que ele pudesse pregar o teu evangelho a toda criatura. Nós te louvamos e te engrandecemos, porque através dele muitas e incontáveis almas estão sendo alcançadas para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Aldo, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu testemunho, e a nossa oração é que a sua voz ecoe pelos 4 cantos do Brasil, pois eu creio que muitas pessoas serão libertas através do seu testemunho. Muito obrigado. Eu é que agradeço, pastor Vanderlei. E com a consolação que eu sou consolado de Cristo, muitos venham ser consolados. E saberem que há mudança e há direção de vida. Basta você querer. Pois bem, você está vendo aí a família linda do pastor Aldo agora. Débora, Tainá, essa família formada pelo dedo de Deus. E tanto os seus outros 2 filhos são grandes, né? São grandes. O mais velho tem quantos anos? A mais velha tem 28 anos, 20? Tayane Caroline. Tayane e Pedro Henrique mora em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, tem 24 anos. E Tainá? Tainá, 19 anos. 19 anos. Que Deus abençoe sempre. Glória a Deus. Pastora Luciana, que Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor, pelo convite. Uma bênção de Deus, viu? Foi um prazer, pastor Aldo. E você que está me acompanhando em casa, você que está nos acompanhando pelo YouTube, que Deus te abençoe. E eu quero estender um convite para que você esteja conosco nesta quarta-feira em qualquer uma de nossas igrejas espalhadas pelo estado do Sergipe. Aqui na capital Aracaju eu estarei de plantão, em jejum, para abençoar a sua casa e a sua família nesta quarta-feira. 7 da manhã, 9 da manhã, 3 horas da tarde, 19 horas, tá bom? Chegue cedo para você pegar num lugar cômodo e Deus há de fazer uma grande obra na sua família, tá certo? Ou procure uma igreja da graça mais próxima à sua casa, pois ali haverá um homem de Deus que vai lhe abençoar. Vamos ficando por aqui com o Family Cast. Não se esqueça de se inscrever no canal Family Cast, como também se inscrever no Instagram do Family Cast. Você é o nosso convidado todo especial a fazer parte dessa grande família. Um beijo no seu coração, um forte abraço, até a próxima oportunidade. Até lá!